A essa altura, provavelmente não é novidade para a maioria das pessoas que a maioria dos eventos e lutas da WWE é roteirizada. Mas a parte louca é a seguinte: às vezes, os lutadores saem do roteiro apenas para tornar as coisas um pouco mais emocionantes, e quando fazem isso, podemos ver alguns dos momentos mais chocantes da história da promoção. Momentos como: assista a este vídeo e descubra os momentos chocantes da WWE que não foram roteirizados. Começando com um momento de 1991, quando Randy Savage foi mordido por uma cobra no palco. Randy não era um novato, muito pelo contrário. Esse cara ganhou 6 títulos de campeão mundial em seus 32 anos de carreira, 2 como WWE World Heavyweight Champion e 4 como WCW World Heavyweight Champion. Em 1987, Savage conquistou o título de King of the Ring da WWF e mais tarde foi o vencedor da WCW World War 3 de 1995. Ele foi a atração principal de muitos eventos pay-per-view, sendo a atração principal dos WrestleManias 4, 5 e 8, parte de um evento principal duplo no 8, 2 dos 5 shows iniciais do SummerSlam e o Starrcade de 1995. Mesmo depois de ter morrido e entrado póstumamente no Hall da Fama da WWE em 2015. Por outro lado, Roberts era, digamos que um pouco mais sombrio. Ao longo de sua carreira, Roberts foi praticamente uma das figuras mais icônicas do wrestling profissional e era conhecido principalmente por suas promos intensas e cerebrais e seu carisma sombrio. Ele até mesmo aplicava psicologia extensivamente em suas lutas, e foi o cérebro por trás do DDT, que a WWE mais tarde coroou como a manobra mais legal de todos os tempos. Agora, os mascotes são uma coisa na WWE, mas não são apenas fantasias de animais comuns usadas por pessoas. Os lutadores usam animais de verdade como mascotes. Torrie Wilson tinha sua cadelinha, Chloe. The Undertaker tinha um abutre, e até mesmo os British Bulldogs tinham um bulldog de verdade chamado Matilda. Você pode conferir nosso vídeo dedicado apenas aos animais da WWE. O ponto é, não foi realmente uma surpresa ver Jake Roberts usar uma cobra de verdade como mascote. O que foi surpreendente, no entanto, foi o que aconteceu entre o Macho Man e Jake the Snake Roberts em 1991, durante uma gravação do WWE Superstars of Wrestling. Roberts tinha acabado de vencer uma luta e instigou Savage a entrar no ringue. Depois que Savage entrou, Jake o atacou e o amarrou com cordas. Depois de amarrá-lo, Roberts tirou uma cobra de seu saco de cobras que mordeu o braço de Randy Savage. Mas aqui está a parte chocante. Tudo era para ser uma brincadeira planejada, certo? E foi assim até que a cobra decidiu desempenhar seu papel um pouco bem demais e não soltou o braço de Randy Savage. Naquela época, esse momento foi chocante, pois os fãs estavam acostumados com a luta livre no estilo desenho animado de sábado de manhã. Então foi muito perturbador ver uma cobra mordendo o Macho Man. A situação se tornou muito real quando Savage teve que ser retirado do ringue na maca. Mais tarde foi revelado que essa ideia havia partido de Jake Roberts. Ele teve a brilhante ideia de fazer com que sua cobra mordesse Randy no início da história. Mas Macho Man não estava de acordo com esse plano. Quem estaria? No entanto, Jake conseguiu convencer Macho Man de que a cobra não poderia matá-lo de fato. É claro que a picada da cobra não era fatal, mas com certeza foi muito dolorosa. Continuando, temos a infame luta entre Mankind e Undertaker, na qual Mick Foley foi estrangulado pela cela. Os fãs de luta livre sabem tudo sobre Mankind versus The Undertaker, que ocorreu dentro de uma Hell in a Cell, uma estrutura de gaiola de aço de 16 pés de altura com um teto. O que muitos fãs talvez não saibam é que o fato de a humanidade quase morrer não fazia parte do plano. Essa luta foi a terceira Hell in a Cell da história e ocorreu no pay-per-view King of the Ring em 28 de junho de 1998, na Civic Arena em Pittsburgh, Pensilvânia. The Undertaker começou sua carreira de lutador em 1987 e trabalhou sob vários disfarces na World Class Championship Wrestling, WCCW, e em outras promoções afiliadas por algum tempo. Em 1989,
ele assinou contrato com a World Championship Wrestling e depois entrou para a WWE em 1990. Depois de entrar para a WWE, Calaway se tornou The Undertaker e tinha uma personalidade misteriosa de Deadman que assustava a todos, o que lhe rendeu o prêmio Wrestling Observer Newsletter de melhor gimmick por 5 anos consecutivos. Avançando para os dias de hoje, com mais de 30 anos de experiência em lutas, ele detém o recorde de lutador mais antigo da história da empresa WWE. Do outro lado do ringue, temos Mick Foley, que trabalhou em praticamente todas as promoções de luta livre que você possa imaginar. Há uma razão pela qual Mick Foley é conhecido como a lenda do hardcore. Ele era conhecido por dar alguns golpes que poderiam ter matado qualquer pessoa comum, mas, de alguma forma, ele sobreviveu a tudo isso. Ele não só participou dos eventos principais da WrestleMania em 1999 e 2000, como também atuou como árbitro convidado especial no primeiro. Em 2013, Foley foi introduzido no Hall da Fama da WWE, e com razão. Agora vamos voltar ao evento principal, a luta Hell in a Cell, que fez de Foley uma lenda hardcore da WWE. Antes do combate, Foley tinha um plano maluco. Ele seria jogado para fora da cela. E adivinhem só? Isso realmente aconteceu. Uma queda de 20 pés, e Foley, sendo o psicopata que é, continuou a luta. Nada demais, certo? Mas isso não é tudo. O segundo grande momento envolveu Undertaker estrangulando Foley no topo da cela, o que parece bastante intenso. Bem, Undertaker bateu em Foley, mas a cela tinha vontade própria. Ela cedeu e derrubou Foley no ringue. Agora, aqui está o ponto alto. Foley ficou inconsciente por quase 3 minutos. Todos, inclusive The Undertaker, pensaram que Foley estava morto. Felizmente, ele voltou a si com alguns dentes faltando, um dos momentos mais loucos da luta livre de todos os tempos. Mas é claro que a queda da cela nunca esteve no roteiro. Se você acha que a luta Hell in a Cell de Undertaker e Mick Foley foi o epítome da brutalidade, bem, amigos, vocês devem estar se esquecendo do confronto insano entre Kurt Angle e Shane McMahon no King of the Ring de 2001. Antes de entrarmos no assunto, qual é a história de Kurt Angle e Shane McMahon? Angle fez sua primeira aparição em um evento de luta livre profissional em 1996 e assinou o contrato com a WWE em 1998. Em sua carreira, Angle ganhou mais de 21 campeonatos de luta livre profissional e é 13 vezes campeão mundial. Ele é o único lutador a ter títulos no WWE Championship, no World Heavyweight Championship da WWE, no WCW Championship, no TNA World Heavyweight Championship, no IWGP Heavyweight Championship e até mesmo em um campeonato de luta livre da NCAA. Angle também é a única pessoa a ter sido o rei do ringue, WWE, e o rei da montanha, TNA, além de ser o primeiro a ter as coroas triplas da WWE e da TNA. Se você acha que o nome MK1 é familiar, é porque é mesmo. Shane McMahon é filho de Vince McMahon e digamos que ele não é apenas um McMahon de nome. Além de ser um lutador de quarta geração, ele começou a trabalhar na WWE quando tinha apenas 15 anos, começando no armazém, onde preenchia os pedidos de mercadorias. McMahon foi árbitro, produtor, locutor e, por fim, lutador, tornando-se o vice-presidente executivo de mídia global da WWE nos bastidores. Como lutadores, eles venceram o campeonato europeu uma vez, o campeonato hardcore, o SmackDown Tag Team Championship e até mesmo a Copa do Mundo da WWE em 2018. Então, o que aconteceu em 2001? Em uma partida do King of the Ring entre Angle e McMahon, um pouco de caos foi desencadeado. Esse não foi o típico passeio de domingo. Não, diabos. Foi uma luta que durou exaustivos 25 minutos. O ápice da insanidade aconteceu no palco, quando Angle, conhecido por seus suplexes ganhadores da medalha de ouro olímpica, tentou fazer Shane passar de barriga para baixo por um painel de vidro. Em uma situação ideal, o vidro deveria ter se quebrado. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, o movimento de Shane de barriga para baixo resultou em um baque alto quando Shane colidiu. Shane colidiu com o vidro inabalável,
o que resultou em um baque repugnante quando ele caiu desajeitadamente sobre o pescoço. A essa altura, uma pessoa sã teria parado de bater, mas não Shane. O árbitro, Mike Chioda, implorou para que ele reconsiderasse, percebendo o perigo iminente. No entanto, como um verdadeiro artista, Shane insistiu em repetir a façanha. Contra todas as probabilidades, Angle concordou, tentando o suplex várias vezes até que, finalmente, o vidro se quebrou. Por mais divertido que isso fosse, não era para ser assim. O plano principal era que um suplex fizesse Shane atravessar o vidro, mas houve uma pequena confusão com o tipo errado de vidro. Eles tiveram que refazer todo o processo caótico 3 vezes. Mais tarde, Kurt Angle Show revelou que um pequeno erro da WWE, ao usar o vidro errado, colocou Shane e ele em perigo. O plano original era que Angle fizesse um suplex em Shane através do vidro. No entanto, o vidro instalado era plexiglass, e não vidro de açúcar, que quebra mais facilmente. Assim, depois que os suplexes não quebraram o vidro, Angle simplesmente jogou Shane através das vidraças, cortando-o e machucando-o gravemente no processo. Kurt Angle quebrou o cóccix e até Shane McMahon teve que ser hospitalizado. Mas fica melhor, mais louco e definitivamente mais chocante. A seguir, temos uma briga entre 2 lutadores que dispensam apresentações, Brock Lesnar e John Cena. Sim, 2 dos melhores e maiores artistas da geração moderna. Em 1998, Cena se mudou para a Califórnia para se tornar um fisiculturista, mas fez um desvio inesperado para a luta livre profissional em 1999. Sua estreia na Ultimate Pro Wrestling, UPW, foi o início de uma jornada poderosa. Depois de entrar para a atual WWE, em 2001, ele ganhou o OVW Heavyweight Championship e o OVW Southern Tag Team Championship. Depois de vencer o WWE Championship em 2005, ele se transformou em um herói limpo, que os fãs levaram a WWE como seu franchise player e garoto propaganda por cerca de 10 anos. Quando se trata de troféus, a prateleira de troféus de Cena ostenta o status de 16 vezes campeão mundial, incluindo 13 vitórias recordes no WWE Championship e 3 vitórias no World Heavyweight Championship. Ele é 5 vezes campeão do WWE United States Champion, 2 vezes campeão do WWE Tag Team e do World Tag Team Champion, 2 vezes campeão do Royal Rumble e 1 vez ganhou a pasta Money in the Bank. Cena foi a atração principal da WrestleMania 5 vezes, mostrando que ele não é apenas um falador, mas também um protagonista do evento principal. Agora vamos falar de Brock Lesnar, um gênio do wrestling universitário que ganhou o campeonato nacional da divisão Mi da NCAA em 2000. Ele entrou no cenário da WWE em 2002, conquistando o WWE Championship quando tinha apenas 25 anos de idade. Mesmo uma breve passagem pelo Minnesota Vikings na NFL não conseguiu mantê-lo longe dos ringues, e Lesnar teve um breve hiato na luta livre, retornando apenas em 2005, conquistando o IWGP Heavyweight Championship com a NJPW. Em 2012, ele quebrou recordes, com um reinado de 504 dias como WWE Universal Champion, o 7º mais longo da história. 3 vezes campeão universal, 2 vezes vencedor do Royal Rumble, triunfo no Money in the Bank, conquistador do King of the Ring e vencedor da sequência de Undertaker na WrestleMania em 2014. Quando Brock Lesnar retornou à WWE em 2012, ele havia se tornado a maior atração do UFC e várias vezes campeão dos pesos pesados. Vê-lo retornar à WWE foi bastante surpreendente. O que foi ainda mais chocante foi a noite em que John Cena e Brock Lesnar dividiram o ringue antes do confronto no Extreme Rules. O que era para ser uma guerra de palavras foi interrompido quando Lesnar atacou Cena. Essa parte estava no roteiro, com certeza, mas o que ninguém, incluindo Vince McMahon, esperava eram os socos selvagens de Brock no MMA. É claro que os socos são muito básicos na WWE, mas um desses socos pegou Cena bem na cabeça e fez com que ele começasse a sangrar pela boca.
Embora esse momento tenha se encaixado perfeitamente na história que a WWE estava tentando contar, ninguém imaginava que os socos de Brock seriam tão mortais. A seguir, um movimento tão vulgar que deixou muita gente, inclusive Vince McMahon, furiosa. E dessa vez, o momento não roteirizado aconteceu entre Trish Stratus e Mickie James. Trish Stratus não detém apenas o título de superestrela feminina. Ela é aclamada como a maior pela WWE, e por um bom motivo. Seu reinado durou 448 dias como WWE Women's Champion, o que faz de Stratus a rainha inigualável dos ringues do século XXI. Sua jornada começou em 1999, quando ela entrou para a WWE. Em seus primeiros dias, Stratus se viu envolvida no mundo das histórias com temas sexuais, gerenciando a equipe T&A e até mesmo fazendo parte de um caso kayfabe com o proprietário da WWE, Vince McMahon. No entanto, a narrativa de Stratus evoluiu à medida que ela adquiriu mais experiência no ringue, ganhando destaque como campeã do WWE Hardcore, 3 vezes, WWE Babe of the Year e Diva da Década. Ela é uma das 5 únicas mulheres que já tiveram 6 ou mais campeonatos femininos da WWE, sendo Trish uma das outras 5. Depois de quase 7 anos, Stratus deixou os holofotes da luta livre profissional no WWE Unforgiven em 2006, saindo com um recorde de 7 vitórias no WWE Women's Championship. Entra Mickie James. Essa diva começou sua carreira de lutadora como Alexis Larry em 1999 no circuito independente. Ela passou por muitos treinamentos rigorosos, aperfeiçoando suas habilidades antes de chamar a atenção da NWA. Total Non-Stop Action, hoje Impact Wrestling, em 2002. James cresceu rapidamente, juntando-se à stable chamada The Gathering e deixando sua marca como a única mulher envolvida nas lutas Clockwork Orange House of Fun da promoção. Depois de fazer sua estreia na lista principal da WWE em 2005, James embarcou em uma história com ninguém menos que Trish Stratus. No entanto, as coisas ficaram estranhas quando James passou de maior fã de Stratus a uma perseguidora obcecada, uma história que durou cerca de 8 meses. Agora vamos voltar a WrestleMania 22, um evento que ficou marcado na história da WWE. Havia muito conteúdo sexual na WWE na época da Attitude Era, mas ninguém esperava ver o envelope sendo usado na WrestleMania 22, mas ninguém nunca disse que a WWE era previsível. A briga entre Mickie James e Trish Stratus atingiu seu auge. Mas essa não foi uma luta típica. James, levando seu personagem de perseguidora um pouco a sério demais, chocou o público com um movimento não programado e altamente controverso. Um agarrão na virilha de Trish, seguido de uma lambida provocante em seus dedos. O tom sexual ficou tão fora do script que até Vince McMahon ficou furioso na hora. James foi repreendido nos bastidores, e a filmagem foi cortada de todas as reprises da WrestleMania. Mas esse ainda foi um dos momentos não roteirizados mais controversos da história da WWE. O próximo momento é tão icônico, e a melhor parte é que ele nem mesmo aconteceu com um lutador. Sim, estamos falando do momento em que Vince McMahon rasgou os quadríceps. Vince McMahon é provavelmente uma das pessoas mais fascinantes de todo o planeta. McMahon se formou em administração pela East Carolina University em 1968. Ele entrou no cenário da luta livre profissional como comentarista da WWE durante a maior parte da década de 1970. Em 1982, ele comprou a empresa de seu pai, Vincent J. McMahon, e começou a fundir o setor, que até então funcionava como entidades separadas nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, houve uma grande variedade de lesões bizarras, graves e de todos os tipos na WWE, muitas das quais aconteceram na frente de milhões de fãs. Quando Vince McMahon rasgou os 2 quadríceps, ele o fez diante de um grande público, em um dos momentos mais estranhos da história da WWE, em que todos ficaram confusos com o que estavam testemunhando. Tudo começou com a partida Royal Rumble de 2005.
A fase final se resumiu a 2 lutadores promissores, Batista e John Cena. Os fãs queriam ver um vencedor da partida pela primeira vez, e alguém que ainda não havia se tornado campeão mundial. Os dois se enfrentaram no final da luta, com Batista carregando Cena para cima para usar sua assinatura Batista Bomb. No entanto, Cena era bastante pesado, e os dois caíram no chão em um dos maiores erros da história das partidas Rumble. Felizmente, eles caíram praticamente ao mesmo tempo, então era quase impossível dizer quem havia vencido a partida. Assim, os árbitros do Raw e do SmackDown começaram a levantar as mãos dos dois homens em uma tentativa de improvisar em meio à confusão, causando um vai e vem, no qual ninguém sabia quem havia vencido. Nos bastidores, McMahon estava furioso com o que estava acontecendo e decidiu fazer algo a respeito, indo ele mesmo até o ringue para consertar as coisas. McMahon desceu até o ringue, demonstrando sua raiva pré-existente no estilo clássico do Sr. McMahon, arrancando o paletó do terno antes de entrar no ringue. No entanto, em um movimento que ninguém esperava, suas pernas bateram no avental do ringue, e ele rompeu os 2 músculos do quadríceps das pernas exatamente ao mesmo tempo. Isso é quase impossível de acontecer. Quando McMahon tentou se levantar, ele caiu de costas, ficando sentado no tapete, incapaz de se levantar, em um dos momentos mais irreais da história do WWE Royal Rumble. De alguma forma, ele conseguiu dar ordens aos árbitros, embora provavelmente estivesse sentindo uma dor irreal, fazendo com que eles reiniciassem os estágios finais da luta. Quando a luta recomeçou, Batista expulsou Cena com facilidade dessa vez, encerrando a luta como deveria. Para McMahon, ele foi obrigado a parecer um mortal por uma das poucas vezes em sua vida, embora somente ele pudesse ter uma lesão como aquela. Ele teve que passar por uma reabilitação para recuperar a capacidade de andar corretamente devido à gravidade da lesão, mas só isso já torna ainda mais impressionante o fato de ele não ter demonstrado nenhum sinal de dor na tela durante o evento Rumble. O próximo cara teve provavelmente uma das carreiras mais curtas na WWE, mas ainda assim teve um dos momentos sem roteiro mais memoráveis da luta livre profissional. Lembra quando Daniel Puder enfrentou Kurt Angle? Sim, provavelmente não. Bem, aqui está toda a história sobre isso. Em 2004, um lutador em ascensão chamado Daniel Puder entrou no radar da WWE durante a competição Tough Enough. Ele tinha aparência, força e habilidades, o que acabou lhe rendendo a vitória na competição e um contrato com a WWE. Mas antes que pudesse conquistar a vitória, ele deixou uma marca em um momento que poderia ter dado muito errado. Em um episódio do SmackDown em novembro de 2004, Angle, que estava se recuperando de uma fratura no pescoço, procurava um competidor e desafiou qualquer um dos competidores suficientemente fortes a subir no ringue com ele. Puder subiu ao ringue, mas o que aconteceu depois foi tudo menos planejado. No calor do momento, Puder, com seu histórico de MMA, esqueceu-se de onde estava por um segundo. Ele agarrou o braço de Angle em um movimento popular de arte marcial conhecido como Kimura Lock e se recusou a soltá-lo. Essa luta não programada poderia ter quebrado o braço de Angle, mas felizmente um árbitro de raciocínio rápido fez uma contagem de 3, apesar de os ombros de Puder não terem tocado totalmente o tapete. Angle estava visivelmente chateado com Puder e, francamente, todo mundo também estava, já que aquele momento o marcou como um dos lutadores mais odiados de toda a WWE. E as coisas não terminaram aí. As consequências continuaram no Royal Rumble de 2005. Os superstars da WWE desferiram uma série de golpes em Puder em resposta ao seu movimento ousado. Ele foi rapidamente eliminado da partida. Mais tarde, esse incidente fez com que Puder fosse enviado para o território de desenvolvimento da WWE Ohio Valley Wrestling, e em setembro de 2005, o curto período de Puder na WWE chegou ao fim. Qual desses momentos você considera o mais louco? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.